Olá, estamos de volta com o Sala de Notícias em Debate. A partir de agora, você que nos assiste pela televisão aberta e que estava acompanhando a programação eleitoral gratuita, se junta a gente para participar também na discussão dessa noite do programa. A gente está falando sobre alienação parental e quem está no estúdio hoje comigo para falar sobre esse assunto é a doutora Elísio Pérez, juiz de direito, a defensora pública de vara de família no Rio de Janeiro, doutora Gisela Freitas, o Rodrigo Dias, fundador do grupo Pais para Sempre, de Belo Horizonte, e a psicóloga Analícia Martins, especialista em psicologia jurídica. Durante o intervalo aqui, continuamos aqui falando sobre o assunto. Eu tenho aqui uma pergunta de alguém que entrou em contato com a gente, eu vou ler, olha só. É o internauta Vicente Nogueira, ele pergunta o que um pai deve fazer quando a mulher coloca o filho contra o pai, sendo o casal ainda casado. Ele diz que é o caso dele, e ele não quer se separar. Ele pergunta se deve procurar um advogado ou um acompanhamento psicológico. A justiça pode resolver o problema com o casal casado? Doutora Analícia. Olha, as pesquisas apontam, né, pesquisas na área de terapia de casal e família e sobre a temática separação e guarda de filho, essas pesquisas já apontam, né, que enlear os filhos, cooptar os filhos, né, a tomar parte em discussões entre os pais, ou um pai influenciar a criança, o pai ou a mãe influenciar a criança, isso faz parte do jogo subreptício das relações familiares. Isso não é algo de novo, não tem a ver com uma patologia ou uma disposição pessoal desse pai ou mãe em fazer isso. Mas há como interromper esse processo? Assim, não, só quando o caso chega à justiça. Depende dos resultados. Isso está causando um prejuízo psicológico, um estressor na vida dessa criança a tal ponto de alteração no seu comportamento, está influenciando a sua aprendizagem no colégio, dificuldades para dormir, se alimentar. Ela está expondo algum tipo de comportamento que efetivamente demonstre que ela está tendo prejuízos cognitivos no seu desenvolvimento emocional e psicológico. Né? Quem em casa um dia nunca virou para o seu filho e falou assim: você gosta mais do papai ou da mamãe? Opa, mas se a gente for considerar isso alienação parental... Exatamente. Rodrigo, como é que você orienta enfim, as pessoas que procuram o teu grupo quando uma coisa dessa acontece? Uma situação dessa normalmente, essas situações leves, vamos dizer que leves, não acontecem no nosso grupo Pais para Sempre. Quando chega o caso... Leves porque elas estão ocorrendo dentro da relação ainda estabelecida. Porque isso é uma coisa importante. A doutora falou uma coisa importante. Tem que saber a consequência para o filho ou uma consequência para o ego dele, pai, marido. Porque o problema é esse. Às vezes ele se sente atingido pela situação, mas a verdade o filho pode não estar está sentindo desta forma. Né? O que chega no movimento Pais para Sempre são situações muito concretas já de grande violência e de uma alienação. Já com o casal efetivamente separado. Em litígio já, na maioria em litígio. Por exemplo, um caso, por exemplo, que eu lembro aqui, é a imposição da mãe de fazer o filho desenhar o atual marido dela num desenho da escola, vestido não como o pai biológico, mas o padrasto. O padrasto. Então, querer colocar o padrasto no lugar fazer do pai. Uma substituição, por exemplo, do pai. Essa mãe precisa de terapia, né? Exato. E aí manda a criança desenhar, naquele desenhozinho da escola, a camisa do time do padrasto e não do pai. São casos violentos, assim, são casos de grande violência, onde a criança nunca consegue ver o pai. Porque naquele dia da visita, a mãe resolveu levá-lo no parque de diversão, levá-lo ao cinema, levá-lo à lanchonete, né? Fazer aquele programa que é mais interessante para a criança, substituindo o convívio familiar por uma coisa de interesse da criança. Isto é alienação parental. É fácil provar quando os casos são postos assim. Mas é sempre tão fácil provar? Não, nem sempre é tão fácil. Eu só vou recuperar um pouquinho a pergunta do pai, que me parece interessante dizer o seguinte, de forma bem objetiva. O pai pode sim procurar ajuda junto a um psicólogo, se houver, evidentemente, uma colaboração, um relacionamento, uma comunicação um pouco melhor com a mãe, pode tentar, inclusive, trazer a mãe para esse trabalho junto ao psicólogo. Se não houver, o que ele pode fazer, e mesmo se houver também, ele pode tentar, junto ao psicólogo, tentar analisar que tipo de conduta ele está tendo, que tipo de ato ele está tendo, que está colaborando para se estabelecer essa dinâmica. Então, ele pode fazer ali uma análise individual do que ele está fazendo, de que forma a conduta dele está contribuindo para essa relação, para essa dinâmica aí dentro do casamento. Vamos considerar que, de fato, é uma alienação. Então, ele tem que avaliar de que forma a mudança de atitude dele pode colaborar. Num segundo momento, talvez tentar trazer também a mãe para esse trabalho e, no limite, também avaliar a que ponto, no futuro,
vai ser útil ou não ele se valer de uma ação judicial. E também tem que se considerar isso. Nem sempre a ação judicial é útil. Em alguns casos, tem que se avaliar a pertinência, o momento certo de se entrar com a ação, que num primeiro momento, após o ajuizamento da ação, o que se percebe é um acirramento dos ânimos, um aprofundamento da alienação. Então, essa análise também tem que ser feita, me parece, com o auxílio de um profissional de psicologia e de direito, para se avaliar o momento certo de se entrar com a ação, o que se pretende objetivamente e até que ponto... os resultados que isso Exatamente. Tem uma curiosidade, doutora Gisela, um caso desse já, enfim, a senhora já se deparou com um caso desse, quer dizer, um casal ainda casado em que um dos genitores entra na justiça acusando o outro de... Realmente... Quer dizer, isso não é uma coisa comum, né? Então é difícil realmente atuar, quer dizer, um dos genitores percebendo que está havendo uma alienação parental ou achando que há, como resolver isso? Ainda casado, realmente, eu nunca tive nenhum caso nem parecido, porque realmente não é o que acontece na prática. Na prática, os casos só são efetivamente judicializados quando se tem conflito e normalmente isso acontece exatamente ou na separação, ou enfim, na regulamentação de visita, que às vezes não existe a separação de direito do casal. Cada um vai para o seu lado, mas aí começam a brigar por causa da visita, aí entram só com a regulamentação de visitas, ou muito como... É comum isso acontecer na ação de alimentos, embora teoricamente possam ser separados, mas normalmente quando não está pagando a pensão, então também não está deixando ver, o outro não pagou porque não foi ver. Os assuntos se exatamente, são tratados separadamente, mas se misturam, tanto é que é muito comum quando faz acordo na ação de alimentos, também fazer o acordo na visitação e ao contrário, já fez a visita, vamos fazer os alimentos, então esses assuntos se misturam. Agora, realmente, assim, em 12 anos de vara de família, um casal casado eu nunca vi. Agora, teoricamente, até poderia vir ao judiciário. Agora, eu concordo com o doutor Elísio que não é o caso. Eu acho que deveriam tentar primeiro psicologicamente resolver a questão, justamente porque estão casados. A situação é mais fácil, a situação, botar o judiciário para resolver uma questão que... Particular. Muito difícil isso, né, doutora Larissa? Posso acrescentar? Sim, pois não. Deve. Da forma como os discursos hoje, né, estão sendo disseminados em relação a essa temática, né, síndrome da alienação parental ou alienação parental, dá margem a esse tipo de situação. As pessoas passam a identificar a sua história pessoal como sendo um caso de alienação. Você tem uma produção de subjetividade, são de modo de pensar, sentir e existir. Então, agora, as pessoas facilmente identificaram as suas histórias com essa temática síndrome da alienação parental. E aí, o que vai acontecer com isso? A intervenção estatal nas famílias, o que a gente chama hoje de judicialização das relações. A partir do momento que o Estado agora tem todo o poder para intervir nessas famílias, né, colocando aí psicólogos para atuar, para identificar se há uma patologia, se não há, o que vai, na nossa perspectiva, contribuir para fomentar o litígio. Porque a partir do momento que agora alienadores são pais, supostamente, né, tidos como alienadores, são tidos como portadores de patologias, eles agora vão ter que comprovar na justiça que não são alienadores e vão ter que comprovar a sua sanidade mental. Esse estado de coisas vai acabar contribuindo para fomentar o litígio. Parece que é um terrorismo aí. A lei em nenhum momento estabelece que o pai tem que comprovar a sanidade. Exato. E o Estado sempre teve também todo o poder para intervir quando tivesse um conflito. Exatamente. E é preciso dar uma resposta efetiva para aqueles casos em que se percebe que há alguma consequência grave para a criança e não há nenhuma disponibilidade do pai ou da mãe que está praticando esses atos de colaborar, né? ou aceitar qualquer tipo de sugestão, aconselhamento, tratamento. Então, para esse tipo de caso, é necessário sim a intervenção, como já era necessário, como já havia. E que já havia previsão. E outra coisa, punição. E cabe, mas não necessariamente. O Estado intervindo como uma segunda alienação. A partir do momento que hoje a gente tem casos, né, em outros países em que os tribunais, né, já dando sentença judicial sobre alienação parental, estão determinando não só a inversão de guarda, mas como a suspensão da guarda, e essas crianças estão sendo encaminhadas para abrigos e os pais estão sendo proibidos de ter acesso aos filhos. Em outros países eu pergunto, é um caso muito extremo, né? Não foram casos extremos. Mas casos avaliados. Nesses casos, o Estado define que os dois pais são alienadores. O Estado definiu que não tem nem abrigo para botar essas crianças. Definiu por sentença que seria um caso
de síndrome da alienação parental. Praticado por ambos genitores. Exatamente. A situação de litígio estava conduzindo a criança à síndrome da alienação parental. Então, o juiz determinou que a criança fosse enviada para um abrigo e os pais proibidos. Bom, mas essa é uma... Mesmo porque a nossa legislação garante à criança a ampla convivência familiar. Então, jamais irá para o abrigo antes de ir a um parente. Espero que isso não aconteça no Brasil, porque não vai. Pensando na a legislação não permite. Nossos abrigos seria temeridade. É de manter a criança com seus vínculos. No âmbito familiar. Nunca vai para um abrigo. O ideal é que ambos, pai e mãe, possam partilhar da convivência com o filho e possam tomar decisões juntos sobre o filho.